Boa noite, pessoal do EJATEC. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Robert. Na turma de vocês, eu ministro aula de Sociologia, Língua Inglesa e Língua Portuguesa. Na semana passada, há 2 semanas atrás, eu fiz 2 postagens de Língua Portuguesa. Devo fazer mais postagens nesta semana, nessa primeira semana de setembro. Fiz uma postagem ontem da nossa primeira atividade feita lá no semestre passado de inglês. E assim como em inglês e português, vou fazer a mesma coisa em sociologia. Eu cheguei a falar para vocês na sexta-feira que teria uma avaliação diagnóstica, até comentei isso no vídeo de inglês, mas eu decidi não fazer essa avaliação em inglês e em sociologia, porque eu não tinha iniciado nenhuma correção com vocês. Então, voltando aqui ao nosso grupo do WhatsApp, onde são postadas as aulas dos professores, no dia 14 de abril eu fiz essa primeira postagem aqui. Eu postei 2 atividades de sociologia e eu vou corrigir hoje com vocês essa aqui, que é sobre a sociologia e o senso comum, certo? Eu até já estou com o PDF aberto aqui. Então, eu queria que nós corrigíssemos aí essa atividade hoje. Vocês vão fazer aquele mesmo esquema que vocês já estão acostumados a fazer em língua portuguesa. Vocês vão escrever apenas as respostas, tirar a foto, mandar no meu privado para eu fazer a contabilidade da atividade de vocês, ok? Na oportunidade, gente, eu acredito que eu tenha postado aqui. Deixa eu ver se eu postei. Eu acredito que eu não tenha postado. Eu postei aqui para vocês umas videoaulas no YouTube, né, para vocês se familiarizarem, se adequarem ao assunto, né, ter um pouquinho mais de base acerca do assunto, para vocês aí responderem, né, as 2 atividades. Aqui fala do senso comum e a atividade aí que vai falar sobre os indivíduos e grupos sociais, que vai ser nossa atividade posterior. Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou falar sobre senso comum e conhecimento científico. A ideia aqui é apresentar a distinção entre essas duas coisas, mostrar que o senso comum não é necessariamente uma coisa ruim, mas mostrar também que o conhecimento científico tem características muito peculiares que fazem com que a ciência seja, de fato, algo confiável, alguma coisa que a gente deva levar em consideração. Talvez uma primeira coisa aqui seja entender elementos que se relacionam com o senso comum. Por exemplo, o senso comum é muito presente nas crenças. Quando alguém tem uma superstição, por exemplo, certamente você conhece a superstição que fala que se passar um gato preto na sua frente, você vai ter má sorte, alguma coisa assim. O senso comum também ele não é crítico. Muitas coisas que a gente vê, que a gente lê na internet, acabam levando a gente para uma impressão errada sobre aquilo que a gente deveria entender em relação a algum assunto. Isso é uma marca também do senso comum. O senso comum também é espontâneo. Muitas vezes você escuta algo que alguém te falou, esse boca a boca vai levando uma informação, uma fala, alguma coisa, enfim, de um lado para o outro, e isso vai formando esse conhecimento que não é de fato comprovado, que não é testado, que não é validado. E uma última coisa que é a ideia de tradição, ou seja, o senso comum às vezes ele vai passando de geração em geração, não só nessa coisa do boca a boca, mas também às vezes em textos, em documentos. O senso comum ele acaba tendo uma presença muito forte na vida das pessoas, porque elas acreditam nele, porque, enfim, às vezes ele vem de muito tempo, muita gente já falou sobre aquilo ou defende aquela ideia, então essa é uma marca também importante. Por outro lado, a gente não pode dizer que senso comum é uma coisa necessariamente ruim. Por exemplo, quando uma pessoa vai cozinhar, é bem provável que ela esteja ali usando o senso comum. Ela aprendeu fazendo, ela não entende a ciência por trás da culinária. Algumas pessoas entendem, claro, mas não necessariamente você precisa entender para poder saber cozinhar. Você faz isso aprendendo pelo cotidiano, aprendeu vendo com alguém, aprendeu, enfim, no dia a dia. Isso é um senso comum e é uma marca, um exemplo de como o senso comum pode ser algo também positivo. Por outro lado, a ciência ela trabalha com dados, ela trabalha com um elemento
quantitativa, ela trabalha com método. Apesar dessa imagem que eu estou utilizando aqui, ela ser bem genérica e não ser muito interessante, porque faz a gente acreditar que ciência é só aquilo que está dentro do laboratório e a pessoa fazendo com jaleco, né, fazendo um tipo de experimento. Ciência, claro que não é só isso. Ciências humanas, por exemplo, trabalham com outra estrutura. Mas acho que essa imagem deixa um pouco claro talvez essa distinção de que a ciência ela tem esse aspecto do método, tem um aspecto quantitativo, mensurável, minimamente mensurável, para poder tentar entender como as coisas funcionam. Daí a gente dizer, por exemplo, que as leis científicas são gerais. Diferente do senso comum, que às vezes trabalha muito no elemento particular, uma coisa que acontece aqui, a gente generaliza ela, só que sem fazer um processo cuidadoso de análise dessa generalização. A generalização da ciência é diferente por quê? Se o senso comum também pode fazer isso. Porque existe um método que leva a gente a testar casos semelhantes e diferentes e entender quando aquilo de fato se aplica, ou seja, a gente cria de fato uma lei científica, uma generalização que ela é comprovada, diferente de uma generalização que é só uma falácia, que é quando a gente pega um caso isolado e generaliza sem entender direito como essas coisas de fato funcionam. E aí o método científico é uma marca, talvez aí definitiva, do que é a ciência e de como ela é realmente diferente do senso comum. O método científico começa com a observação, você observa um fato da realidade. Aí você elabora uma hipótese sobre o porquê aquilo acontece ou como aquilo acontece. Você então vai tentar criar experimentos para poder validar essa hipótese. E se tudo der certo, você chega a uma generalização. Claro que se der errado, você volta algumas etapas. E aí eu estou omitindo uma série de outras etapas. Aqui é uma visão simplificada do método científico. Mas é só para mostrar que, diferentemente do senso comum, existe um caminho para seguir para que uma ideia se torne uma generalização dentro da ciência. Enquanto no senso comum, tudo é muito mais vago. Bem, a ideia do vídeo era, como eu falei, apresentar essa distinção entre senso comum e ciência, e espero que você tenha gostado. Agradeço você por acompanhar aqui os meus vídeos e aguardo você no próximo. Até mais. Bem, pessoal, lá no YouTube vocês vão encontrar uma gama enorme, uma variedade enorme de videoaulas, né, sobre diversos assuntos de diversas disciplinas. E aí, mais uma vez eu lembro a vocês, né, quem quiser, eu fiz a postagem aqui no dia 16 de abril dessa videoaula do canal Brasil Escola, né, sobre o senso comum, e eu decidi também inserir essa outra videoaula bem pequenininha, né, antes da gente começar a correção da atividade, ok? Então aqui a primeira questão é bem simples, né? Ele quer que a gente explique com as nossas palavras aí o que seria o senso comum. Vocês viram aí que ele explicou a diferença entre o senso comum e o conhecimento científico, né? Então o que seria o senso comum? O senso comum é a forma como a maioria das pessoas pensa, né? E isso é o que significa, né? Isso é o que faz, isso é o que dá significado, na verdade, ao conhecimento que o homem adquire, como ele até diferenciou lá a questão do cozinhar, né? Com os experimentos científicos. Isso é o que dá significado a todo conhecimento que o homem adquire por meio de experiências, de vivências e da maneira como ele observa o mundo. Então, a gente pode concluir que, na verdade, o conhecimento científico ele nasce a partir do conhecimento comum, né? Porque aquilo que o homem observa no meio dele faz com que ele fique instigado em querer descobrir como é que aquilo surge, né? Nesse sentido. Então, a gente pode colocar aqui como resposta, eu vou simplificar aqui, mas vocês podem incrementar aí no caderno de vocês com as palavras de vocês, né? Então, a gente pode colocar assim, ó. Modo de pensar da maioria das pessoas. Vou colocar um ponto aqui e vou colocar assim. Significa o
conhecimento adquirido pelo homem, vírgula, a partir de suas experiências, vivências, né? Observações que ele faz do mundo que cerca ele. Então, isso é que é o senso comum, ok, gente? É a maneira como eu penso, a maneira como vocês pensam e é o significado que a gente tenta dar a esse pensamento a partir do que a gente vive, certo? Quando eu apertar o X aqui, a resposta vai sair, mas vocês podem pausar, copiar a resposta, né? Ou quem quiser pode escrever com as suas próprias palavras. Vamos para a questão 2. É uma outra pergunta pessoal, mas com base, né, no que a gente está estudando. Explique com suas palavras a diferença entre conhecimento científico e o senso comum. Então, o senso comum a gente pode colocar que é um pensamento superficial, imediato, né? É um pensamento que não tem, que não procura, na verdade, comprovações, né? É um pensamento por vezes preconceituoso, né? Porque o preconceito ele tem um alicerce, né? Ele é focado no que a gente observa, no que a gente vê, mas a gente não comprova, né? Diferentemente do conhecimento científico, né? Que é aprofundado, ele tenta explicar os fenômenos que acontecem na realidade, ele não faz o julgamento de valor, né? Que atrapalham aí a verdade dos fatos, certo, gente? Então a gente pode colocar assim: senso comum. Deixa eu copiar mais uma vez aqui. Senso comum, pensamento imediato, vírgula, superficial. Aí eu vou colocar aqui de uma outra cor. Aí a gente vem conhecimento científico, a gente pode colocar forma mais aprofundada de entendimento. Ponto. Tenta explicar os fenômenos que acontecem na realidade. Ok, gente? Então é isso. O senso comum, ele não tem muita base, né, para ser processado. O senso comum é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu observo, é aquilo que se apresenta para mim e eu lanço, eu jogo, sem fazer uma pesquisa, sem fazer um entendimento, sem buscar causas, porquês, né? Que é o que faz o conhecimento científico. Vamos para a terceira questão. Sobre o senso comum, é correto afirmar, remete ao tipo de
remete ao tipo de experiência que é propriamente humana e por intermédio da experiência o homem pode exercer virtudes como a prudência, a paciência, aprender a não se deixar levar por aventuras emocionais que o desviam para a irracionalidade. Isso aqui está bem correto, né? Isso aqui com certeza a gente pode falar aí sobre o senso comum. Pauta a maior parte das decisões cotidianas das pessoas, decisões tomadas sem que se use para isso uma reflexão mais profunda. Sim, isso também a gente pode falar sobre o senso comum, que ele não é muito aprofundado, né? Conhecimento popular transmitido de geração em geração e ou conhecimento empírico, aquele que é acumulado através das experiências sem necessidade de comprovação científica. Isso aqui também com certeza, né, está relacionado ao conhecimento comum, ao senso comum, ao conhecimento empírico. Então a nossa resposta aí vai ser a letra D. Vamos para a questão 4. Ele pede aí para nós analisarmos, né, essa imagem e a tirinha. Aí a imagem é o seguinte: quando você vai de carona com uma mulher dirigindo, aí vocês vejam aí que o rapaz, o menino, né, a criança, ele está com praticamente todos os cintos de segurança aí dos bancos de trás, né? E aí, deixa eu só ampliar aqui. Pesquisa. O senhor acha que o Brasil é um país de corruptos? Não. Mas aceito propina para dizer que sim. Ok, gente. Vamos aqui à indagação. Podemos associar as imagens acima a manifestações de senso comum? Sim ou não? E aí? Muito provavelmente sim, né, gente? Porque o que é o senso comum? O senso comum é aquilo que a gente vê, que a gente ouve, é aquilo que falam pra gente. O senso comum a maior parte das vezes, o senso comum está nas conversas informais, né, que a gente tem com o pai, com a mãe, com nossos familiares, com os nossos amigos, diferentemente do que a gente faz na escola, que a gente constrói o conhecimento científico, né, através do que vocês estudam, né, das várias áreas do conhecimento, né, sociologia, filosofia, linguagens, matemática, física e por aí vai. Então, o que está fora desse ambiente acadêmico escolar, ele é senso comum, certo? Então, aqui a gente pode deduzir o seguinte, né? Vocês viram aí, né, que é até um pouco preconceituoso e o senso comum é preconceituoso, né? Então, aqui a gente pode, lá em cima aqui na tira, aliás, na imagem, diz o seguinte: quando você vai de carona com a mulher dirigindo. A imagem é um pouco preconceituosa porque leva a entender que as mulheres não sabem dirigir, né? Todas as mulheres não sabem dirigir, é isso que ela quer dizer, a imagem, e por isso aí que essa criança está com vários cintos de segurança. Ou também que todos os políticos são corruptos, né? A gente tem que acreditar, pelo menos, que nem todos são assim, porque a gente vai passar por uma outra eleição esse ano e a gente tem que continuar a acreditar que a gente pode eleger pessoas melhores para estarem lá. Então, seria sim a resposta, né? Vamos colocar aqui. Sim, vírgula. Pois é comum ouvirmos que as mulheres não sabem dirigir, o que é uma inverdade, né? Porque as mulheres não figuram nas estatísticas de acidentes de trânsito, né? Muito pelo contrário, elas são minoria. Morrem mais homens anualmente que dirigem carros do que mulheres. Isso quer dizer que as mulheres têm mais direção defensiva do que os homens, né? E a gente também pode dizer que é senso comum a questão dos políticos, né? É também comum, né, ouvirmos que
e que todos os políticos são corruptos. Então essas duas frases aí, elas são preconceituosas, né? E elas fazem um juízo de valor que se baseiam aí em premissas que não têm comprovação, né? Que não tem base. A gente não pode dizer que todo político é corrupto, né? Já pensou, se eu me candidato ou se vocês se candidatam, vocês serão corruptos, eu serei corrupto? A gente não pode. Quer dizer que qualquer pessoa que se candidata a um cargo eletivo vai ser corrupto. Então a gente não pode afirmar isso e nem dizer também que todas as mulheres não sabem dirigir, certo? Nossa última questão, ele quer para nós marcarmos aí as alternativas que abrangem algumas especificidades da sociologia. Então vamos lá. Assinale nas alternativas que abrangem alguma das especificidades da sociologia. A sociologia não emite juízo de valor, está correto, marquemos essa. Não cabe à sociologia dizer como a sociedade deve ser, mas explicar e constatar como ela é, também está correto. É uma ciência moralmente neutra, claro que sim, ela não vai estar do lado da esquerda ou da direita, ela vai fazer as análises, né, da sociedade a partir do que ela observa. Pode se transformar em instrumento de intervenção social com o intuito de promover um planejamento na sociedade, com certeza sim. Então seriam aí todas as alternativas. Certo, pessoal? Então vocês vão copiar as respostas, me mandar no privado e eu estarei aí esperando para fazer o registro, ok? Desejo a todos um bom início de semana e até a próxima.